Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Essa vai ser a nossa primeira aula para o concurso dos Correios. Nessa aula a gente vai falar sobre o código de ética que está previsto no conteúdo programático de vocês. Então, se vocês forem lá no edital, está escrito lá a última disciplina. Tópico número 1, Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, de 7 de outubro de 2021. E aqui você tem o link para você localizar esse Código de Conduta Ética e Integridade, tá, pessoal? Bom, como que vocês vão estudar esse Código de Conduta Ética e Integridade? Pegando esse código e entendendo os pormenores, os detalhes que podem ser objeto de cobrança na sua prova. E nessa aula, nessa primeira aula inaugural, eu quero mostrar para vocês, muito além de explicar alguns pontos aqui do código de ética, é ensiná-los a estudar esse código de conduta ética e integridade da melhor maneira possível, para você não ficar aí perdendo o seu tempo. Existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que gostam de estudar a lei impressa e existem pessoas que preferem a lei em PDF. Eu, particularmente, eu prefiro o PDF do código. Tá? Eu acho melhor porque você consegue trabalhar várias vezes, marcar com diversas cores, você não perde esse material. Eu acho que fica mais fácil, mas isso eu falo para mim, Felipe. Talvez para você funcione melhor esse código aqui impresso. Então, se você quiser imprimir, esse código de conduta ética, ele tem um total de 14 páginas. É tranquilo, tá? E você nem precisa imprimir, por exemplo, a capa do código. Porque ó, você não tem necessidade. Ó. O sumário eu acho que é importante, tá? A partir da página 2 eu acho importante. Mas, por exemplo, a última página é só aqui Correios, né? Então não tem necessidade. Então, na prática, você vai imprimir 12 folhas, tá? E se você imprimir frente e verso, vai dar aí um total de 6 folhas. É bem tranquilo. Eu sugiro que você imprima ele colorido igual tá aqui, mas se não for o caso, imprima ele preto e branco mesmo. O importante é que você tenha esse código em mãos, porque você vai trabalhar várias e várias vezes, fazer os seus grifos. Então eu sugiro que você, se você não tem uma caneta colorida ou algo do tipo, é bom ter. Não é obrigatório, mas eu recomendo que você tenha, porque isso ajuda, facilita a memorização dos principais tópicos desse código de conduta ética. E ao longo das nossas aulas, eu vou fazer os meus grifos, né, nos pontos onde eu acredito que vão brilhar aos olhos do examinador. Porque é isso que interessa a vocês, não é? Você não está aqui para aprender esse código aqui. Você está aqui para poder acertar questões de prova. E o que os examinadores, na hora de formular as questões, o que eles gostam de olhar? Né? Quais são os pontos que são tendentes a ser cobrados em prova? É isso que a gente vai fazer ao longo das aulas, tá? Essa aula número 1, a gente já vai começar estudando o código, tá? Mas eu estou reforçando esses pontos aqui para vocês entenderem. Outra coisa importante, pessoal, como que você vai chegar até esse código, tá? Primeiro ponto, você vai acessar o site do IBFC, da banca IBFC, que eu vou deixar aí na descrição, mas você acha facilmente, tá? Quando você cair nessa página aqui, você vai clicar aqui, ó, em edital agente carteiro, tá? Quando você clicar aqui, você vai rolar a sua página lá para a página 46, tá? Lá para a página 46, que é onde tem aqui o código de conduta ética. Você vai clicar nesse link aqui, ó, esse link que a própria banca deixou para vocês, clicou, você vai cair no site dos Correios. E onde que você vai baixar isso aqui? Aqui, ó, Código de Conduta Ética e Integridade. Clicou aqui, você já cai no PDF desse código de conduta ética. Perfeito? Tranquilo? Então, tá aí o caminho para vocês fazerem o download aí desse código de conduta. Vamos começar, pessoal? Vamos começar sem mais enrolação. Acho que deu para esclarecer. Qualquer coisa, imprima. E eu sugiro que quando vocês forem assistir às nossas aulas, tenham o código de vocês em mãos, tá? Ou divida a sua tela aí para que você me acompanhe. Se você quiser acelerar o vídeo, para você talvez não perder tanto tempo, coloque na velocidade 1,5, 1,75, 2. O importante é que você faça o estudo
com base aqui nesse código, tá bom? Então é isso. Vamos começar então. Primeiro ponto, pessoal, o que é um código de conduta ética? O que é isso, né? Toda empresa, todo órgão público, ele tem um código de ética, que é um código que traz algumas diretrizes, alguns princípios norteadores para a conduta ética dentro daquela repartição. Porque toda empresa, ela tem a sua própria cultura organizacional, no qual os seus membros, os seus integrantes, todos que participam de alguma forma, direto ou indiretamente daquela empresa, ou seja, os seus stakeholders, né? A gente costuma chamar isso na administração de stakeholders, eles precisam conhecer esses princípios éticos que são basilares, que são, digamos assim, norteadores para a conduta da empresa, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui. Então tá falando aqui, né? Esse código foi aprovado na 9ª reunião do Conselho de Administração dos Correios, em 7 de outubro de 2021. E aqui nós temos um sumário, né? Então você tem o capítulo 1 até o capítulo 13, tá? Então são 13 capítulos ao todo, né? Então você tem ali a introdução, a abrangência, o objetivo, os princípios éticos, os compromissos dos Correios, os compromissos dos empregados, enfim. Vamos estudar cada um deles aqui. A gente vai dividir essa aula, né, em outras aulas. Não sei exatamente quantas aulas vão dar, né, pessoal? A gente vai ver ao final. Então vamos lá, vamos começar aqui. Então ele começa falando assim, né? O Conselho de Administração dos Correios resolve aprovar o presente código no uso das atribuições que lhe confere o artigo 50, inciso 28 do Estatuto Social dos Correios, tá? E aí aqui o capítulo 1, e já é muito importante, pessoal, vocês ficarem atentos ao capítulo número 1, né, a introdução, que às vezes isso pode ser cobrado em prova. Então vamos ver o que pode ser objeto de cobrança aqui nesse capítulo número 1. Ele fala o seguinte: o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios visa, o que ele visa? A prevenção de desvios éticos de conduta. Então esse é o primeiro objetivo dele. E qual que é o outro? A consecução de seus objetivos organizacionais, promovendo, aí ele vem, né? Promovendo a disseminação da identidade corporativa e de orientações sobre os compromissos de agir sempre de acordo com os princípios fundados na legislação e na ética em todas as relações e sobre as sanções consequentes do descumprimento desses dispositivos. Então, o que é mais importante aqui nessa introdução? É você saber qual que é o objetivo, né? Então, ele visa o quê? Prevenção de desvios éticos de conduta e consecução de seus objetivos organizacionais. Certo, pessoal? Tranquilo? Beleza, então. Vamos continuar aqui. Vamos agora para o capítulo número 2. Ele fala o quê? Da abrangência. Então, o artigo 2º fala: esse código de ética e integridade é de observância obrigatória. E aqui é um ponto que pode ser cobrado em prova. A banca pode virar para você e falar: esse código de ética e integridade é de observância facultativa. Errado. Se ela colocar isso na sua prova, você marca como errado, porque ele tem observância obrigatória por todos os membros dos conselhos de administração e fiscal e da diretoria executiva e dos comitês estatutários, assessores especiais contratados, empregados, servidores, empregados cedidos aos Correios, excedidos pelos Correios às controladas, coligadas, subsidiárias, mantidas e patrocinadas, estagiários, prestadores de serviços, agentes delegados e quaisquer pessoas que estejam a serviço dos Correios e de suas ações, inclusive em decorrência de contratos, programas sociais, parcerias e voluntariado. Pessoal, na prática é todo mundo. O que eu acho que pode ser uma pegadinha de prova? A banca limitar. Falar assim, não, esse código é de observância obrigatória dos contratados, dos empregados, dos servidores, exceto dos estagiários. Não existe exceção. Praticamente todo mundo que participa direto ou indiretamente dos Correios, eles têm que observar aqui esse código de conduta ética. Entendeu a lógica? Então isso aqui é uma pegadinha de prova.
é isso, isso e isso, exceto isso. Não, não existe exceto, tá? Na prática, todo mundo aqui precisa observar de forma obrigatória esse código de ética, tá bom, pessoal? Então, coloca isso na sua cabeça. Não vai marcar essa questão aí, não, tá? Exceto, tá bom? É isso. Vamos lá. Parágrafo 1º. No ato de posse, de assinatura de instrumento formal de vínculo com os Correios ou na apresentação à equipe junto à qual exercerá suas atividades, os que são abrangidos por esse código prestarão compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Então, no caso, todo mundo, quando for tomar posse, tá? Olha lá, prestarão compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código, ok? Então isso aqui é importante, porque quando vocês forem tomar posse no cargo de vocês, vocês vão prestar esse compromisso solene que está falando aqui no parágrafo 1º. Vamos lá, continuando. Parágrafo 2º. Constará dos editais de licitação e dos contratos administrativos celebrados pelos Correios cláusula por meio da qual os representantes legais e os empregados terceirizados residentes das empresas prestadoras de serviços assumam a obrigação de observar o disposto neste código. Então, quando se tratar de editais de licitação, de contratos administrativos, porque vocês sabem que a administração pública ela precisa de licitar. O que é licitar? É você criar um procedimento formal para você contratar empresas para prestadores de serviço no geral para a sua empresa. Né? Então, é diferente da iniciativa privada, porque ele não precisa de um procedimento formal. Não, aqui no serviço público tem essa licitação, né? Tem a nossa Lei 14.133, que eu acho que alguns de vocês já devem ter estudado, nem todo mundo já estudou, né? Mas boa parte conhece. Então, precisa desse edital de licitação. E nesse edital, nesses contratos celebrados junto aos Correios, ok? Eles têm que assumir a obrigação de observar o disposto neste Código de Conduta Ética e Integridade. Parágrafo 3º. É compromisso dos profissionais dos Correios, dentro de sua competência, orientar os prestadores de serviço, os clientes e qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado para a observância dos compromissos constantes deste código nas relações estabelecidas com os Correios. Então é sempre importante, pessoal, vocês lembrarem que é todo mundo, tá? Seja pessoa física ou jurídica, seja de direito público ou privado, tá? A banca ela vai tentar te pegar nisso, ela vai falar, não, é pessoa física, exceto a jurídica, para a jurídica não precisa. Ou falar, não, é só para aquelas de direito público, para as de direito privado não precisa. Pelo amor de Deus, você não vai cair nessa pegadinha besta, tá? Eu tô te reforçando aqui para você não errar essa questão em prova. Parágrafo 4º. Os agentes definidos no caput deverão também observar as normas do Código de Ética do Poder Executivo Federal e do Código de Conduta da Alta Administração Federal no que couber. O que acontece, pessoal? No Poder Executivo Federal, existe um Código de Ética que é o Decreto 1171. Decreto 1171, ele é um código de conduta ética também. Só que ele é um código de conduta ética aplicável normalmente aos órgãos públicos, né, do Poder Executivo Federal. Os Correios também é um órgão do Poder Executivo Federal, porém ele tem, né, um caráter diferente, né? Ele é de direito privado, né? Ele tem características de empresa pública. Então, só que ele vai, né, esses agentes definidos no caput. O que é o caput, né? O caput é o artigo, né? A cabeça do artigo, né? O caput é a cabeça do artigo, que é o artigo 2º, tá? E aqui são parágrafos, né? Então ele tá falando, ó, os agentes definidos no caput. O que é o caput? Aqui, ó. Não tem? Eles não falou os agentes? Quais são os agentes que ele definiu aqui, ó? Vamos pegar os agentes aqui, ó. Você tem, ó, estagiários, você tem prestadores de serviço, agentes delegados, né? Olha lá, ó, servidores, empregados cedidos, né? Olha lá. Olha o tanto de agente. É isso que ele tá falando, ó. Então, os agentes definidos no caput, o que é o caput?
os definidos aqui no artigo 2º, tá? Eles devem observar também as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Precisa estudar esse decreto 1171? Não precisa. Eu só estou destacando com vocês que existe o decreto e é disso que está falando aqui no parágrafo 4º do artigo 1º, né? Artigo 2º, melhor dizendo. Beleza? Show de bola. E também do Código de Conduta da Alta Administração Federal, no que couber. Beleza? Vamos agora passar para o capítulo 3, que ele fala sobre o objetivo do Código de Conduta Ética e Integridade e da identidade corporativa dos Correios. Ok? Então ele está falando aqui do objetivo do Código de Conduta e identidade corporativa dos Correios. Vamos lá. Artigo 3º. O presente código é baseado nos princípios constitucionais explícitos e implícitos. Então a banca vai falar assim, não somente os princípios constitucionais explícitos, não, os implícitos também, tá? E nas leis 8429, o que é a lei 8429? Lei de improbidade administrativa, tá? Lei número 12.846, 12.813, 13.709, dentre outras que regem a administração pública, e no negócio, missão, visão, valores que retratam a identidade corporativa da empresa e visa nortear e fomentar uma conduta ética nos relacionamentos dela com suas partes interessadas. Então, quais são as partes interessadas? Acionista, clientes, sociedade, fornecedores e colaboradores. Partes interessadas é o mesmo, pessoal, que stakeholders, tá? Não se assuste se a banca trouxer esse termo. Stakeholders, tá? Stakeholders é o mesmo que partes interessadas. Vamos ver agora o parágrafo único, né? Ele fala assim: esse código de conduta ética é baseado no negócio, na missão e na visão e nos valores que identificam os Correios. E aqui, pessoal, é muito importante, tá? A nossa aula vai acabar nesse capítulo 3 e aí na aula 2 a gente começa aqui o capítulo 4. Mas, galera, por favor, esse tópico aqui, na minha visão, ele vai estar na sua prova. Pode anotar o que eu tô falando, tá? Então, de tudo que eu falei aqui, o que eu destacaria com mais força para a sua prova? Esse parágrafo único aqui, galera. Então, vamos lá. Vamos entender cada um aqui. Então, ele fala assim, ó. Esse código de ética e integridade é baseado no negócio, na missão, na visão e nos valores que identificam os Correios. O que a banca vai fazer com você? Já vou te falar o que ela vai fazer. Ela vai trocar os conceitos, tá? Ela vai falar que a missão é a visão, ou falar que a visão é a missão, ou falar que a missão é o negócio. Ela vai fazer essa bagunça. E você não pode, de maneira nenhuma, errar isso na sua prova. Então vamos entender a diferença entre negócio, missão, visão e valores. Então o que é o negócio? Negócio são soluções que aproximam. Ponto. Negócio, soluções que aproximam. Memorizou? Beleza. Agora eu vou te falar o que é a missão. Missão: conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções de comunicação e logísticas acessíveis, confiáveis e competitivas. Pessoal, é o seguinte, ele não trouxe a definição do que é missão, o que é visão. Na administração, a gente estuda o que é missão. A missão é a razão de existência de uma determinada empresa. Por que essa empresa existe? Essa empresa existe por isso, por isso, por isso e por aquilo. A visão, ela é uma definição que remete a uma visão de longo prazo. Aonde essa empresa deseja estar no futuro? A minha empresa deseja